E não é que aconteceu? Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu vim fazer um vídeo que é meio que um desabafo, assim, todas as minhas reflexões, pensamentos e sentimentos, tudo que eu pensei, senti e refleti lendo, enquanto eu lia, no caso, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Já adianto que esse vídeo aqui, gente, tá completamente repleto de spoiler. Se você não leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, deixa pra você ver depois que você lê o livro. Vai ler, depois você volta aqui. Só depois que você ler, você vai entender do que eu tô falando. Agora, se você já leu o livro, seja muito bem-vindo. Deixa seu curtir aqui embaixo, já logo de princípio. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve, ativa o sininho que você recebe notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Lembrando que o link do livro, né, vai ficar aqui embaixo, mas assim, eu acho que todo mundo já, né, todo mundo que já leu, já comprou o livro e todo mundo que vai ler, enfim, né, não vai ver o vídeo. Sei lá, gente, se você for querer comprar, tá aqui embaixo o link. Bom, eu li então Os Sete Maridos de Evelyn Hugo numa leitura conjunta aqui do canal. Eu fiz o convite, acho que um mês atrás, a gente fez a leitura recentemente, assim, boa parte das pessoas que entraram na leitura conjunta leram muito antes de o prazo final ali do cronograma, né, acabar. Eu fui uma delas, porque é um livro realmente muito viciante, assim. Da primeira vez que eu sentei pra ler o livro, eu li 40% em algumas horas, assim, foi uma coisa realmente bem impressionante. Confesso a vocês que eu comecei essa leitura super apreensiva, porque é um livro muito hypado, muita gente leu e assim, o favoritou, virou um dos livros da vida, muita gente falava super bem, e eu tava naquela, sabe, naquele sentimento de e se não funcionar comigo, e se não der certo. Tipo assim, tudo bem se não desse certo, sabe, mas eu queria que desse certo porque as pessoas realmente ficaram muito empolgadas com a leitura. E daí que eu li, e aí eu entendi o que as pessoas estavam falando tanto, né, do livro, e por que ele era tão comentado, por que ele virou favorito de tanta gente, por que ele foi tão recomendado por tanta gente. E já adianto que sim, eu dei 5 estrelas pro livro. Ainda tô refletindo sobre favoritar ou não, mas é um livro 5 estrelas, gente, assim, não tem, pra mim, não tem como não ser 5 estrelas. O livro já tem esse título aí super chamativo, que é até um pouco estranho a princípio quando você começa a ler, porque pode dar a entender, né, pra uma pessoa que vai pelo título e não conhece a sinopse, né, não sabe do que se trata, pode dar a entender de que o livro vai focar em 7 homens, né, em uma mulher que teve 7 maridos e como que ela teve 7 maridos, por que ela teve 7 maridos, e é de fato, assim, um gancho que a autora fez, sabe, pra fisgar o leitor, assim, como se fosse um peixe mesmo, sabe, botou no anzol ali e trouxe, porque ela vai trabalhar bastante nesse título, né, com a relação que a gente tem, né, com títulos chamativos, títulos sensacionalistas e todas essas manchetes que a mídia faz pra realmente chamar a atenção de uma pessoa pra vida de outra ou pra determinada situação, né, que aconteceu em algum lugar, enfim. É de fato uma sacada bastante inteligente que a autora faz, do meu ponto de vista, quando ela faz essa relação entre o título do livro e o que seria uma manchete, sabe, de uma revista de fofoca sobre a vida de Evelyn Hugo, por exemplo. Mas foi também uma sacada muito inteligente da autora, porque ela faz você ser fisgado por um motivo e ela te conduz para um outro ponto. Você começa a história tentando entender por que Evelyn Hugo teve 7 maridos, como que ela teve 7 maridos, por que ela se divorciou de tantos maridos, por que ela precisou ter tantos maridos. E ali pelo meio da história você vai entendendo muito melhor, né, muito melhor qual era o real objetivo da autora com esse título, né, e com, enfim, chamar tanto atenção pra gente ficar curioso sobre maridos de uma pessoa. Porque, na verdade, a história não trata nada sobre isso. A história de 7 maridos de Evelyn Hugo começa não com a Evelyn Hugo, nem com os 7 maridos dela, mas com a Monique, que é uma jornalista que foi escalada pela atriz Evelyn Hugo, né, uma atriz super famosa, bem sucedida da década de 60, 70, enfim, né, uma mulher que realmente fez muita fama nas décadas passadas. Essa mulher quer fazer um trabalho com a Monique. A princípio ninguém ali no escritório onde a Monique trabalha entende por que é ela que ela quer, e a gente também não entende, a gente fica sem entender boa parte do livro o porquê que a Evelyn Hugo escolheu aquela pessoa em específico pra fazer um trabalho. Mas acontece que ela escolheu ela e a gente acompanha ali a Monique, né, tendo seu primeiro contato com a atriz, que já tá lá perto dos seus 80 anos. E logo ali a princípio na história a gente recebe junto com a Monique a notícia de que Evelyn Hugo quer escrever uma biografia e ela quer que a Monique seja a pessoa a escrever, né? Ela escolheu a dedo, ela falou, quero que você
escreva a minha biografia. Um livro que, assim, venderia milhões de cópias, geraria muito dinheiro, faria com que o autor ficasse riquíssimo. E a Evelyn Hugo fala, eu quero que você escreva a minha biografia e você só vai publicar depois que eu morrer. Então, a gente já começa a ficar cheio de interrogação na cabeça do porquê que ela escolheu a Monique, porquê que ela quer que seja publicado depois da morte. E a gente começa, né, essa história, basicamente, né, desde o princípio da vida de Evelyn Hugo. E a gente é logo fisgado por essa narrativa super fluida e também muito instigante sobre a vida dessa mulher que, assim, a princípio é uma vida simples, comum, mas que tem, assim, desdobramentos mil à frente e que a gente já começa também, né, com esse questionamento do 7 maridos, por que ela teve 7 maridos? Então a autora fisga a gente com esse título, né, já que é muito chamativo, muito instigante, pra fazer com que a gente leia o livro e entenda que na verdade a história não tem nada a ver com marido nenhum, entendeu? O sabuguinho da história ali da Evelyn Hugo não teve tanto a ver com os maridos dela. O livro então é dividido pelo nome de cada marido, cada um dos 7 maridos dela. Alguns maridos ela ficou casada há mais tempo do que outros, então são capítulos, né, são partes do livro que são mais extensas do que outras, mas logo a princípio ali no primeiro marido a gente já percebe que é um capítulo, né, entre aspas, assim, uma seção do livro bem curta e a gente tem contato com a vida da Evelyn Hugo a princípio, assim, de onde ela veio, quem ela é. A Evelyn Hugo nasceu em Hell's Kitchen, em Nova York, é um bairro muito pobre, ela é de uma família muito pobre, não teve grandes posses, é filha, inclusive, de imigrantes cubanos, então ela é cubana. Então a gente já percebe desde o começo que é uma mulher não privilegiada, né, pobre, imigrante, nascida na década de 40 num bairrozinho super decadente da cidade de Nova York na época, e a pessoa em que ela se apoia, né, a grande rocha da vida da Evelyn era a mãe dela, que é uma pessoa que falece ali, inclusive, no período da infância da Evelyn Hugo. Na verdade é num período bem conturbado, que é quando ela tá na transição da infância pra adolescência. Ela se vê então sozinha com o pai, ela não tem mais ninguém, ela só tem o pai, que é uma pessoa não tão boa assim, que inclusive ela percebe, ela começa a ter medo, né, conforme ela vai crescendo, de que o pai começa a olhar pra ela de uma forma um tanto quanto estranha, sabe? Que é uma forma meio estranha também, como as outras pessoas, outros homens estavam olhando pra ela conforme ela crescia. Isso porque a Evelyn vai crescendo, se tornando uma mulher muito voluptuosa, né, chamativa, bonita. Não é uma mulher extravagante, mas é uma mulher de beleza notável, sabe? Ela se torna uma jovem de beleza notável que chama a atenção das pessoas. E a Evelyn é uma pessoa que cresceu com esse objetivo, esse sonho, né, que ela tinha junto da mãe, de crescer, de mudar de vida, de ter uma vida mais digna, sabe? De realmente ter condições de vida mais melhores do que as que elas tinham. E ela cresce então com esse objetivo em mente, né? De, enfim, né? Alçar grandes voos e mudar de vida, mesmo sozinha, mas pela mãe em memória. Como eu disse, a Evelyn é uma pessoa muito determinada e muito obstinada a mudar de vida, mas é uma pessoa que não teve muitas oportunidades ao longo da vida. Ela é uma pessoa de poucas posses, ela é uma pessoa que não teve não via grandes oportunidades dentro de Hell's Kitchen e que estava começando a perceber, inclusive, que ela tinha que correr pra mudar logo dali, porque ela estava percebendo que se ela continuasse ali, o futuro dela não ia ser dos melhores, sabe? Ela estava arriscada ela ir dali pra pior, entende? Então ela começa a bolar um plano de ir tentar a vida de artista em Los Angeles e ela descobre que um dos rapazes ali do bairro tá pra se mudar pra Los Angeles e ela começa a desenvolver esse plano, né, de se aproximar desse rapaz, se casar com ele e ir embora junto com ele. E esse é o primeiro marido dela. É assim que ela vai, né, se conseguir o seu primeiro casamento e aos 18 anos ela vai embora casada pra Los Angeles. Ela tenta de tudo, ela chama a atenção das pessoas perto dos estúdios, ela trabalha inclusive numa cafeteria perto dos estúdios pra poder chamar a atenção das pessoas por ali, né, se aproximar de algum produtor. Enfim, ela quer mesmo seguir a carreira de artista, a carreira de atriz, é nisso que ela tá apostando todas as fichas dela, já que ela tá usando, né, a seu favor a única coisa que ela tem e que é algo que não foi nem ela que conseguiu, é algo que nasceu com ela e a sociedade atribuiu a ela, né, essa característica, que é o fato de ela ser bonita, o fato de ela chamar atenção, de ela ser sensual, de ela ser, sabe, uma mulher realmente que chama atenção. Então, assim, ela usa a próprio favor, né, o próprio favor dela, algo que as outras pessoas atribuíram a ela, que é essa questão, né, estética
de beleza. Então ela sabe que ela tem esse efeito nas pessoas, ela sabe que ela chama atenção e ela vai usar isso, né, que é a única arma que ela tem, é o único recurso que ela tem, né, de usar a seu próprio favor pra mudar de vida. Então é assim que ela começa, né, a entrar ali no mundo do cinema, é assim que ela começa o seu primeiro papel como, né, uma coisa bem simples e vai crescendo, né, vai trabalhando, dando duro, estudando por conta própria, procurando de fato melhorar pra ser uma grande atriz, e é nesses primeiros anos ali da vida jovem adulta dela que ela vai de fato começar, né, a ter a sua carreira no cinema. Ela vai se divorciar do seu primeiro marido pra se dedicar a isso, já que inclusive o seu primeiro marido queria o quê? Domesticar ela, colocar ela dentro de casa pra que ela trabalhasse dentro de casa, enfim, né, fosse mãe, dona de casa, etc. E é nessa introdução na vida dela ao cinema que ela vai inclusive se aproximar do seu segundo marido, no caso, que é o Don Adler. E esse é um dos maiores, assim, das maiores partes do livro, inclusive, né, é do casamento dela com o Don, que é um ator que trabalha com ela em um filme. E apesar de ele ser um cara, assim, super divertido, sabe, que chama a atenção dela também, uma pessoa de quem ela gosta, alguém que cativa, inclusive, o leitor no começo do casamento, a gente vai perceber que depois que eles se casam, ele vai mostrar a sua verdadeira face, porque é quando ele começa a abusar da Evelyn. A Evelyn passa muitos anos apanhando do marido, né, do Don Adler, e esse é um segundo momento do livro, do meu ponto de vista, que o leitor pode querer começar a julgar a Evelyn. O primeiro é pelo fato de ela usar a sua beleza, né, o seu corpo, os seus atributos a seu favor pra ganhar, né, ser alguém na vida. E o segundo ponto seria esse, sabe? O leitor talvez tentar criticar a Evelyn por ficar muitos anos se submetendo a esse tipo de relacionamento. Mas a gente também deve levar em consideração que são décadas atrás, não era tão costumeiro assim, né, as pessoas simplesmente abandonarem os maridos, os casamentos. Era muito mais raro as mulheres denunciarem abuso físico, violência doméstica. Gente, se hoje já é raro, imagina naquela época, né? E ainda tem o agravante de que o Don Adler era um cara de quem a Evelyn gostava, sabe? Ele foi a primeira pessoa com quem ela teve um relacionamento que ela pensou que ela poderia de fato ter um relacionamento não vou dizer saudável, mas um relacionamento bom, sabe? Em que ela não tivesse que fazer nada contra a própria vontade, que ela pudesse, inclusive, gostar do que ela estava fazendo, sabe? Sexualmente falando. Então a gente tem esse agravante na vida da Evelyn, né? Com relação a esse casamento, e ela leva anos, assim, até, de fato, finalizar esse casamento. E é durante o casamento dela com o Don Adler que a gente vai ter também ali a introdução de uma outra personagem, que é a Celia St. James, que é uma outra uma atriz riquinha, queridinha da América, super talentosa, que a princípio se aproxima da Evelyn com um objetivo em mente, mas que ao longo da narrativa, né, ao longo da história, a gente percebe que elas vão ficando muito amigas e a Evelyn se descobre apaixonada pela Celia. E daí a gente tem, né, a descoberta de quem é o grande amor da vida dela, quem foi o amor da vida dela. Ela teve 7 maridos. De quem foi? Quem foi o grande amor da vida dela? No caso, não foi nenhum marido, foi a Celia. E, gente, assim, eu já tinha visto antes, né, outras pessoas comentando que a autora iria trabalhar a questão de romance homoafetivo na história, que seria um livro muito representativo para a comunidade LGBT, mas eu confesso pra vocês que a forma como ela introduziu, sabe, como que ela criou esse casal, como ela desenvolveu esse casal, me tirou do chão. Eu fiquei realmente muito feliz, sabe, porque realmente me pegou de surpresa. Eu não previ de maneira alguma que a Evelyn fosse desenvolver, sabe, esse sentimento romântico com a Celia, mas acontece e ela se descobre então bissexual. E daí a gente tem de novo, né, uma outra crítica que a autora faz no livro, que é com relação à rotulação, sabe, porque a própria Monique começa, né, a questionar ela se ela tá pronta, se ela tá preparada pra ser taxada como uma mulher gay. E ela fala pra Monique, mas eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu sou bissexual. E, enfim, né, tem toda essa cutucada ali que a autora dá já, né, com a figura da Monique. A Monique muitas vezes, sabe, se colocando em ponto de reflexão, de pensar naquilo que a Evelyn estava passando pra ela. E, gente do céu, daí pra frente é só tiro, porque a Evelyn começa a viver um romance proibido. E não porque ela era casada, não porque era uma outra mulher, né, e ela tava se prendendo com relação a isso, porque ela se sentia, né, como se tivesse um relacionamento errado, nada disso. Mas é porque ela já tinha chegado num ponto da carreira dela em que ela tava em ascensão ao topo, que era o que ela queria, que era ter uma, sabe, ser reconhecida pelo que ela fazia, que é ter, sabe, realmente uma vida com significado, com um trabalho que ela gostava, com algo que ela de fato sentia retorno, esse tipo de
coisa, sabe? E ela começa a perceber que ter um relacionamento homoafetivo naquela época e falar disso pro mundo, sabe? Ir a público com relação a isso, expor isso pras pessoas, seria a ruína dela, porque as pessoas fariam com que elas duas sofressem as piores coisas do mundo. Esse relacionamento proibido que elas estavam vivendo era algo que, assim, não cabia, não tava dentro dos planos da Evelyn, sabe? Mas ela, ao mesmo tempo, não quer deixar de viver esse sentimento que é o sentimento mais, sabe, completo, que mais completava ela, que mais fazia ela de fato entender quem ela era no mundo. E então a gente tem todo esse dilema que a personagem passa, ao mesmo tempo que a gente vê a Cília, que é uma pessoa que, assim, do meu ponto de vista, se mostrou ser mesquinha e egoísta em muitos pontos da história. De um lado, a Evelyn, né, tá querendo chamar atenção pra essa situação, pro fato de que elas não podem vir a público com o relacionamento delas, e por outro a gente tem a Cília com uma visão mais idealista de mundo. Ela acha que dane-se a sociedade, a gente tem que mudar a sociedade, a gente não tem que deixar de viver a nossa vida por causa dos outros, a gente não tem que deixar de viver o nosso amor, a nossa vida porque as outras pessoas vão falar. E assim, de fato, é um argumento que é muito coerente, mas ao mesmo tempo é algo que a Cília pode se dar ao luxo de pensar e de viver porque ela vem de uma família muito rica. A Evelyn, por outro lado, ela vem da sarjeta de Nova York. Caso isso viesse a público, ela iria sentir muito mais gravemente na carreira e na vida dela do que a própria Cília. E ela tinha, né, a própria Evelyn tinha objetivos de crescer ainda mais enquanto atriz. Então esse é o primeiro momento que a gente vê ali, né, uma turbulência no relacionamento, ao mesmo tempo que a gente vê, né, a situação do término do segundo casamento da Evelyn, no caso. E esse segundo casamento, né, o término do casamento dela com o Don Adler, inclusive, a autora usa, né, esse momento para chamar atenção para uma outra coisa, que é como o machismo, desde daquela época, ele fere inclusive aos homens. Porque a Evelyn sempre foi uma mulher super obstinada, super decidida, tinha, assim, cara de fazer o que quisesse. Ela não queria engravidar naquele momento, né, e a mídia já tava especulando quando que viria criança, quando que ela iria engravidar. O próprio Dom, o próprio marido dela, pressionava ela sobre engravidar, e ela não queria engravidar naquele momento porque ela tinha planos de crescer na carreira. E o Dom se sentia como se ele fosse visto como uma pessoa frouxa, sabe? Um homem que não tem pulso firme com a esposa. Inclusive tem um momento da história em que ele vai falar algo do tipo, estão pensando que lá em casa é você quem manda, sabe? Alguma coisa assim. Então nesse ponto a autora me fez muito refletir sobre como o machismo machuca inclusive os homens, sabe? Porque o Dom, ele tava ali fazendo a Evelyn sofrer e sofrendo também por causa de pressões externas, por causa do que as pessoas iriam pensar sobre a masculinidade dele, sabe? Ele se colocar meio que nessa posição de fragilidade, sabe? Então a gente percebe que como ter uma esposa decidida, empoderada, era algo muito ameaçador pro Dom. E isso acontece até hoje, então é algo que eu fiquei muito me refletindo, sabe, com essa situação. E daí pra frente, gente, foi só assim, meu Deus do céu, o que Taylor Jenkins Reid tá me fazendo pensar? O fato é que daí em diante a gente vai ter o desenvolvimento do relacionamento da Evelyn com a Cília, muitas turbulências em meio, inclusive, à vontade dela de ser uma grande atriz e de, sabe, ter, sei lá, um resultado realmente exemplar naquilo que ela fazia. Ao passo que a gente vai acompanhando também como que muitas vezes, pra tirar o foco daquele relacionamento que ela tava querendo ter com a Cília, ela acabava se enfiando, né, se vendo em outros casamentos. Todos eles casamentos, obviamente, por conveniência, né, ela se casava com essas pessoas pra tirar o foco daquilo que tava acontecendo na vida pessoal dela de fato. E isso ao longo do tempo ia deixando, né, toda a mídia empolvorosa, realmente chamava atenção, né, o fato de ela se casar várias vezes. E também outro ponto que a autora me fez ficar pensando, que é essa questão de como os artistas vivem, sabe? De como a gente, de fato, tem uma visão de fora de uma pessoa, uma personagem que a pessoa cria. Porque é isso que a Evelyn cria, ela cria uma persona. O que ela mostra pra mídia, o que ela expõe pras pessoas, né, o que a mídia fala sobre ela, é o que ela permite que a mídia fale sobre ela. A vida pessoal dela, aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, o que ela quer, quem ela ama, ela mantém no privado. Principalmente pelo fato, né, assim, mais predominante de que ela não pode mostrar quem ela realmente é pela sociedade em que ela vive na época, né? Só que certamente isso de fato deve acontecer com muitas outras pessoas públicas, né, que, assim, expõem aquilo que elas querem expor. A mídia
faz, sabe, uma leitura do que as pessoas estão expondo e, sabe, transmite isso para as outras pessoas, sempre de forma sensacionalista, né, como a gente já tá acostumado a ver, de uma forma que muitas vezes machuca, né, a pessoa. E é uma outra coisa que a autora também faz a gente refletir, que é o fato de aquela pessoa, aquele artista lá que você tá falando mal, ou que você tá humilhando, ou que você tá levantando, sabe, possibilidades de coisas que tá acontecendo na vida daquela pessoa, você não tá falando aquilo, sei lá, pra um simples pedaço de papel. Aquilo é uma pessoa. Por trás daquela imagem que você vê na TV, que você escuta no rádio, tem uma pessoa. Uma pessoa que tem origem, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem, sabe, sentimentos, aspirações, que tem sonhos, que, sabe, é uma pessoa como você, entende? Ainda dentro desse ponto, né, da glamorização das pessoas, a gente também começa a refletir sobre como muitas vezes a gente idolatra, sabe, sei lá, glamoriza muito uma figura que é uma figura e não é uma pessoa, mais uma vez. Tem um dos maridos da Evelyn, que é o penúltimo marido dela, ele é um diretor de cinema, ele dirige ela várias vezes em vários filmes, inclusive num dos filmes que fez com que, sabe, ela fosse conhecida pelo mundo inteiro. Ela casa com esse cara, mais uma vez, né, por causa do relacionamento que ela, né, tava tentando ter ali com a Cillia. Ela se casa com ele e a gente percebe junto com a Evelyn como que o cara que se casou com ela não se casou com ela por ela, ele se casou por uma imagem que ele faz dela, sabe? Inclusive, uma das cenas mais marcantes, assim, é quando ele fala do tipo assim, eu achei que fosse mais emocionante casar com você, eu achava que fosse ser uma vida, tipo assim, ele achava que fosse ser uma vida glamourizada, que as pessoas, quando vissem ele com ela, fossem pensar, nossa, olha, ele é casado com a Evelyn Hugo, sabe, esse tipo de coisa, porque ela de fato se tornou um ícone e pra ele tava se casando com um ícone, não com a Evelyn Hugo, sabe? Então quando ele de fato conhece a Evelyn, que ele convive com ela, que ele vê quem ela é, que ele sabe como ela vive, pra ele vai perdendo o encanto. E é aí que perde o encanto pra Evelyn também, porque ela achava que de fato ela poderia amar aquela pessoa, sabe? Mas não é o que acontece. Mas de todos os casamentos, o que mais aquece o meu coração, eu acho que é o que mais aquece o coração dos leitores de modo geral, é o com Harry Cameron, que é um produtor, né? É o primeiro produtor com quem a Evelyn trabalha e se torna muito amigo dela. Eles se aproximam muito, né, ao longo da história, e a gente também percebe logo a princípio que o Harry é gay, né? E ela vai se casar com ele em algum momento ali, né? Quando, enfim, ela vai de fato tentar viver com a Cillia. Ela se casa com ele pelas aparências, né? Para as pessoas acharem que de fato ela estava se casando com ele. E ele também se casava com ela, né? Se casa com ela para esconder sua verdadeira identidade, né? Assim, o que ele realmente é, porque ele se relacionava com um homem na época. Então a gente tem mais um casamento de conveniência em que vai funcionar, no caso, para as duas partes. E é um relacionamento muito bonito, porque eles são muito amigos, eles de fato estão presentes um pelo outro, sabe, em todos os momentos, e é com ele, inclusive, que ela vai ter a filha dela. Ai, gente, enfim, eu não sei nem se eu tenho muito mais o que falar sobre esse livro, porque, assim, a autora me conquistou com a narrativa, com a escrita dela, que é muito viciante, muito fluida, muito que te suga mesmo pra dentro da história, você não consegue largar a leitura. Eu não conseguia largar, eu devorei o livro, e muita gente da leitura conjunta também, sabe, ficou nessa de não conseguir largar o livro, mas eu senti tanta verdade na Evelyn, sabe, eu vi tanta profundidade e tanta complexidade nessa protagonista, que eu senti exatamente o que as pessoas me falavam antes, como se ela existisse de verdade. Ela é uma pessoa cheia de erros, cheia de virtudes, sabe? É uma pessoa muito humana, que a todo momento você tá admirando e você tá também, sabe, sei lá, tendendo a julgar. Isso é algo que eu percebi ao longo da narrativa, né? Ao longo do livro, ao longo da minha experiência, que é um livro que vários leitores podem facilmente ter a tendência de julgar a Evelyn ou de julgar determinada escolha dela, mas assim, só passando pelo que ela passou, só vivendo a vida dela, pra gente ter realmente uma dimensão do que aconteceu. Quando eu começo a pensar que é uma mulher que viveu, sabe, numa década, assim, numa época que não era tão favorável pras mulheres, que era menos favorável ainda do que é hoje pra nós, eu começo a, de fato, a me aproximar melhor da Evelyn, sabe, a entender melhor os seus motivos, o que levou ela a fazer o que ela fez, o que levou ela a tomar as escolhas que ela tomou. A história dela pra mim é muito, muito, muito linda, muito bonita mesmo, sofrida, mas muito bonita. E eu gostei muito de tudo que a autora me fez pensar, sabe? Todas essas críticas e reflexões que ela me fez ter ao longo da leitura,
como que eu me aproximei dessa mulher que não é nada privilegiada, sabe? Uma imigrante cubana nos Estados Unidos que, sabe, ela era fadada ao fracasso, ela tinha tudo pra se tornar uma dona de casa que apanha do marido e que não tem escolhas, sabe? Mas ela encontrou uma forma de ter escolhas e ela usou isso. E quem sou eu pra julgar ela, sabe? Na verdade, eu acho até que se tem uma coisa que essa história pode passar pra gente é de não julgar, é de não fazer pré-julgamentos, é de não achar que a gente é dono da verdade, sabe melhor do que todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa. E no final da história a gente tem, é claro, aquela revelação do porquê que foi escolhida a Monique pra, né, escrever a biografia. Eu tinha, né, as minhas suspeitas de que tivesse algo a ver realmente com o pai da Monique, mas eu só não tava entendendo exatamente como que isso ia encaixar. E quando encaixou, quando tudo fez sentido, eu pensei, caraca, mais uma vez fui surpreendida nessa história, porque eu não tinha pensado daquele jeito, sabe? Eu não tinha pensado que tinha acontecido daquela forma, mas foi muito bonita, é uma história cheia de representatividade negra, representatividade LGBT. A Monique, no caso, né, é uma mulher negra, eu esqueci de comentar no começo do vídeo. Inclusive, uma coisa muito curiosa ali do começo do livro é que a Monique sabe de todos os julgamentos e todas as discriminações que ela passou já na vida por ser negra, e ela mesma começa a fazer certos pré-julgamentos a Evelyn por determinada escolha ou até mesmo em razão da orientação sexual dela, sabe? Isso foi muito interessante, esse choque, sabe, da Monique dela. Esse choque da Monique com ela mesma, eu achei muito interessante. Ai, gente, olha, como eu falei, esse aqui é um vídeo que ficou cheio de spoiler, tem muito spoiler, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouquinho do que eu pensei, do que eu senti com esse livro, de como a autora conversou de fato comigo através da Evelyn, sabe? Essa questão de ser mulher ao longo do tempo, sabe? De enfrentar dificuldades por ser mulher ao longo do tempo, independente de você ser rica ou pobre, porque isso são duas vivências que a Evelyn tem. Ela já foi pobre e ela é muito rica enquanto a gente vai lendo a história, e a gente percebe que mesmo nas duas situações, assim, independente, sabe, do que você tem, de quem você é, de você ser rica, famosa, a sociedade vai ser cruel com você no que ela puder ser, entendeu? É isso que eu pensei, é isso que eu extraí da história. Inclusive uma mensagem que a Evelyn fala muito pra Monique, né, em alguns momentos ali no começo do livro, é assim: por que você vai se importar com uma pessoa que não vai pensar duas vezes em te machucar? Por que você vai pensar antes numa pessoa que não vai pensar duas vezes em te machucar? E isso foi algo que realmente, tipo, me fez refletir. E a Monique, quando ela começa a pensar nela mesma, né, nela própria em primeiro lugar, as coisas começam a funcionar de uma forma melhor. E eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Sobre como a gente se coloca muitas vezes em segundo plano em razão de alguém. Pra fazer bem pra alguém, a gente, sabe, se subjuga. A Evelyn foi uma pessoa que me esclareceu muito isso, sabe? Porque ela sempre se colocou em primeiro lugar. Na verdade, as únicas vezes em que ela não se colocou em segundo plano foi pelos amores da vida dela, que foram a Cília e a filha, né? E até mesmo o Harry ali, que foi um grande amigo dela. E a própria mãe, né? Que faleceu antes que ela pudesse fazer alguma coisa de fato pra ajudar a mudar a vida da mãe. Mas enfim, gente. O vídeo já ficou longo, eu já tô com a garganta seca, mas todo esse vídeo aqui é pra falar que esse livro é maravilhoso. Eu entendo porque as pessoas gostaram tanto dele. Eu amei, 5 estrelas. Vou pensar ainda se vai ser um favoritado, mas assim, eu precisava fazer um vídeo sobre esse livro. E se você já leu, eu quero, por favor, que você comente aqui embaixo o que você achou desse livro, o que você achou do vídeo. Se você pensou em mais coisas além de mim, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar ter essa troca com vocês. Já tive uma troca muito positiva com o pessoal lá da leitura conjunta. Mas era isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, membros, por todo o apoio, por estarem sempre presentes em tudo que eu faço. Queria também agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.